Gente, deixa eu te falar um assunto interessante. Uma pergunta. Quem é que gosta de ficar o tempo todo ouvindo sempre a mesma coisa? É chato, né? É chato quando a gente ouve algo que a gente já conhece. Eu, particularmente, quando começo a ouvir alguma coisa que já sei, já passo adiante. Se eu tô no feed, já vou passando. Por quê? É muito chato a gente ter que ouvir algo que a gente já sabe. Então, o interessante é que quando a gente quer falar algo que é necessário falar, que pode ser que alguém ainda não saiba, mas ao mesmo tempo pode ser que passe por pessoas que já sabem, é interessante sempre a gente usar uma criatividade para chegar no ponto que a gente quer chegar, tá? Então, partindo desse princípio de que é chato a gente ouvir sempre a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem coisas que é necessário, né? Tem coisas que é necessário para a gente entender, assim como é necessário o nosso alimento. Todo dia é importante a gente comer certos tipos de alimento, como o arroz, feijão, enfim. O leite é necessário a gente ter esses alimentos no nosso corpo. Então, embora seja repetitivo, mas é importante para nós. Então, eu estava aqui pensando sobre as tristezas da vida. Como a gente gostaria de ter só felicidade, só momentos bons, só momentos que nos dão alegria, não é assim? Todos nós gostaríamos disso. Então eu começo a pensar quando Deus criou o ser humano. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou para que eles passassem nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de dor. Adão e Eva foram criados de uma forma tão perfeita, tão magnífica, tão esplendorosa, que a vida deles era sempre sucesso, era sempre bem-sucedida, era sempre alegria. Eles não sabiam o que era não ter paz antes do pecado. Eles não sabiam o que era sentir fome. Eles não sabiam o que era sentir dor. Nenhum tipo de necessidade, gente. Eles tinham tudo, 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 tudo. E mesmo tendo tudo, uma única coisa que Deus pediu para eles foi que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal que ficava no meio do jardim. O único pedido Deus fez para eles. Aí a Eva foi lá e cedeu à tentação, porque ela começou a conversar com a serpente. E a serpente, sendo astuta, a enganou e ela caiu no engano. A partir daí, todas as consequências que a gente vê no mundo hoje, gente. Consequências grandes, consequências pequenas, desastres, catástrofes, genocídio, homicídio, todo tipo de maldade, engano de várias formas, pessoas malignas, pessoas maldosas, uns mais, outros menos. Tudo isso surgiu a partir da desobediência da Eva. Uma vez eu vi alguém falar, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Eva por que ela fez isso. Gente, é bobagem, é tolice. Talvez se a gente estivesse no lugar dela, talvez a gente fizesse a mesma coisa. Então, o que eu entendo sobre isso? Deus é o culpado? Não, gente, Deus não é culpado, não. Deus não é culpado, Deus não quis nos criar como um robô, como seres programados. Deus quis nos dar o livre-arbítrio, é por isso que eu acredito sim no livre-arbítrio. Tem gente que não acredita no livre-arbítrio, eu acredito sim. Então, como que a gente resolve essa questão hoje, gente? A gente resolve essa questão olhando para Deus, olhando para os seus ensinamentos, para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Tudo que Deus deixa escrito na sua palavra, que a gente pensa que é ruim para nós, não é ruim, gente. É para o nosso próprio bem. É para a gente se livrar do mal, é para a gente conseguir se escapar do mal. Eu estava pensando hoje, eu estava no mercado fazendo as minhas compras e estava refletindo. Tudo aquilo que nos subjuga, a gente se torna dependente. Seja um vício, seja qualquer coisa que nos subjugue, que nos domine, a gente se torna dependente daquilo. Às vezes é um amor doentio, uma paixão doentia. Se isso te escraviza, se isso te subjuga,
você se torna dependente daquilo. Então você não é livre, porque você depende daquilo para ser feliz, depende daquilo para viver, para ter um pouco de alegria, sei lá o que for, né? A dependência da pessoa, às vezes num vício. Parece que a pessoa, enquanto não consumir aquilo, ela não vai conseguir nem respirar. Assim é o vício, é uma coisa terrível, o ponto que escraviza as pessoas. As pessoas às vezes fazem qualquer coisa para satisfazer o seu vício, como aqueles que você sabe, né? Os vícios ilícitos. Então, gente, eu estava pensando sobre isso. Então, Jesus Cristo trouxe-nos a solução. Ele nos deu a oportunidade, quando a gente entende o seu sacrifício remidor, ele nos deu a oportunidade de, ao invés da gente ser escravo dos vícios, escravo do pecado, ele nos deu a chance de sermos livres. Agora nós temos o domínio, é isso que a Bíblia fala. Antes de Jesus, as pessoas não tinham domínio sobre o pecado, então elas eram subjugadas pelo pecado. Elas eram escravas. Depois de Jesus, aquele que entende, ele consegue. Jesus Cristo nos dá poder, porque ele disse, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aquele que está nele também consegue vencer, porque ele é o nosso maior exemplo. Então, tudo que Jesus fez, meus amados, como humano aqui na terra, nós também podemos fazer. Jesus venceu o pecado, nós também podemos vencer. Jesus andou em obediência, nós também podemos andar. Jesus andou em santidade, nós também podemos andar. Jesus conseguiu vencer a tentação, nós também conseguiremos vencer, em nome de Jesus. Então, pensa naquele problema que está te escravizando, pensa naquela dificuldade, naquele vício que está te subjugando, te sugando aos poucos, te matando aos poucos, e te lembra que Jesus venceu todas essas coisas para nos fazer vencedores em seu nome. Então, se você já entendeu isso, já reconheceu Jesus na tua vida como o teu único e suficiente Salvador, ele te dá condições de vencer. Então, diz para tua mente, olha, em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Profetiza com as palavras, usa a palavra, usa a tua boca, as palavras da tua boca e profetiza a bênção nessa situação contrária. Quando Ezequiel chegou naquele vale de ossos secos, o Espírito de Deus falou para ele, poderão viver esses ossos? E ele disse, Senhor, estão sequíssimos. E o Senhor falou para ele, profetiza bênção, profetiza vida sobre eles. Então nós temos a nossa boca para profetizar a bênção, a vida sobre nós, sobre a nossa família, sobre aqueles que nos rodeiam. E em nome de Jesus, modificar essa situação que te subjuga. Em nome de Jesus, ser livre deste pecado que te escraviza. Ah, mas eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, eu estou tão sem fé. É porque o inimigo tem roubado a tua fé, tem encontrado legalidade na tua vida. Mas no momento que essas legalidades forem fechadas, essas portas forem fechadas, essas legalidades forem cortadas, rompidas, no nome de Jesus, você dizer, eu não quero mais ser escrava desse pecado, eu não quero mais ser escrava da prostituição, da pornografia, do adultério, da fornicação, em nome de Jesus eu não quero mais, eu quero ser livre, livre, no nome poderoso de Jesus. Profetiza a bênção na tua vida. Todo dia ora e peça ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu sou tua, eu sou livre, eu sou tua, eu sou livre. Porque tudo que o Senhor nos pede na sua palavra é para nosso próprio benefício. E por final, salvar a nossa alma, para sermos livres das coisas ruins que acontecem neste mundo. E por fim, a salvação da nossa alma, tá bom? Então pensa sobre isso, Deus te abençoe.